escuro está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração. Vamos ver aqui o presbítero Alexandre para fazer essa oração. Amém? Vai iniciar o culto. Só ligar lá. Liga aí, Ney. Paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença nós estamos, Senhor. Queremos Te louvar, bendizer ao Teu nome que é santo nessa noite. Agradecidos, ó Deus, pela oportunidade de estar na Tua casa e na Tua presença, Pai. Que a Tua graça e a Tua misericórdia ela esteja nos envolvendo, Senhor, nessa noite. Que o Senhor receba o nosso louvor e adoração no Teu trono, Pai. Que o Senhor nos dê, Senhor, um direcionamento por intermédio da Tua palavra, que é viva e eficaz. Senhor, que nessa noite, Senhor, o Senhor se faça presente em nosso meio. Que o Senhor fale, Senhor, conosco, Pai. Que o Senhor nos santifique na Tua verdade, Senhor. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Ao Senhor seja dada nessa noite toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Seja, meu Deus, entronizado na noite deste dia. E que o Teu nome, ó Pai, seja glorificado. É a nossa oração, crendo na vitória que é certa, no nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino 131. Hino de número 131. Glorificado é o nome do Senhor. Faixa 1. Só em Ti, meu Senhor, meu desejo está, e também receber Tua luz, de valor em valor, só por Ti avançar. Ó, me traz junto a Ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por Ti. De valor em valor, e da fé aumentar, para quem veja Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, que me leva a Santa Sião. Por Teu grande favor, e com muito prazer entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar,
de valor em valor, e na fé aumentar, para que veja Cristo em mim. Tua mão, ó Senhor, queira me proteger e dos males daqui me livrar. Na manhã de esplendor, eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor, e na fé aumentar, para que veja Cristo em mim. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino, 139, faixa 9. 139. Já o Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou, e ali sua carne rasgada qual véu, vivo caminho para o céu nos consagrou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remidestou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Por Adão o pecado no mundo entrou, ninguém dessa lei se podia libertar, mas o Filho do Homem por nós triunfou, nele podemos do mal ressuscitar. Jesus é meu eterno Redentor, o seu sangue já remidestou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Aleluia, Jesus. Do inferno que paga aos maus há de dar, do medo da morte cidade cruel, do abismo eterno te pode salvar, só Jesus Cristo, o bom Emanuel. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remidestou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Em alegre buscamos a pátria de amor, a qual Deus do céu para nós preparou, onde sempre veremos o nosso Senhor, eis Deus Jesus que do mal nos libertou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remidestou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente,
depois ele me amou. Amém, glória a Deus. Amém, ficamos em pé, vamos fazer a leitura oficial. O presbítero Frávio estará fazendo esta leitura oficial. Você está aqui, vamos ficar sozinho. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Bem, vamos abrir as nossas Bíblias no livro que Paulo escreveu à igreja de Colossos, capítulo de número 3. Amém? Contrário? Carta aos Colossenses, capítulo de número 3, do versículo 1 ao 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém? Deus abençoe cada um com essa palavra. Vamos orar, irmãos, para aqueles que estão necessitando da oração da igreja nesta noite, amém? Algum pedido em especial nesta noite? Então vamos orar, irmãos, uns pelos outros, pelas famílias, por cada irmão, orar pela nossa nação, orar por aquelas pessoas que estão enfermas, para que Deus possa abençoar, amém? Amado Deus, bendito Pai, mais uma vez nós te damos graça, nós colocamos na tua presença, Pai. Meu Deus, crendo que o Senhor, meu Pai, é o Deus que opera, Pai, milagres, que tu és o Deus que opera maravilhas, meu Pai, na vida, Senhor, do teu povo, Pai. Por isso, nesta hora, meu Pai, nós invocamos o teu santo nome, colocando em tuas mãos, Senhor, aquelas pessoas que se encontram enfermas, Pai. Meu Deus santo, que o Senhor possa visitar, Senhor, nesta hora, aonde eles estiverem, Pai, na sua casa, nos seus lares, no hospital, Senhor. Porque o Senhor é um Deus onipresente, onipotente, e o Senhor é poderoso, meu Pai, para nesta hora operar, meu Deus, um milagre, meu Pai, na vida, Senhor, e na família. Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos, meu Deus, nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar, meus irmãos? Vamos louvar o louvor. A irmã Aninha tirando a oferta aí, amém? Para a obra do Senhor. Esse CD que está embaixo desse aí que eu coloquei, põe aí 17, por favor. Vamos louvar o Senhor. Embaixo desse daí. 17. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali ele está. E ele está conosco nessa noite, né? Fique ligado no Espírito, para que o Senhor possa nos dar sua vitória. Pode soltar. 17. Glória a Deus. Amo, não há razão para que eu não devo amar. Eu amo e sou feliz assim. Amo, não há por que eu precise mudar. Eu amo, pois tenho Cristo em mim. Há um
uma mensagem da graça da Bíblia Sagrada que me trouxe a paz. Uma palavra da vida que ao céu me convida e vida me traz. Amo a sã consciência do dever cumprido e sigo a cantar. Amo, não há razão para que eu não deva amar. Aleluia, Senhor. Pai, me ajuda, Senhor, para que eu possa amar o meu próximo. Cristo soube ensinar o sentido do amor. Quando por mim morreu na cruz, eu sei que a energia suprema do amor, toda inspiração produz. Há uma mensagem da graça da Bíblia Sagrada que me trouxe a paz. Uma palavra da vida que ao céu me convida e vida me traz. Amo a sã consciência do dever cumprido e sigo a cantar. Amo, não há razão para que eu não deva amar. Não há razão para que eu não deva amar. Amém, graças a Deus. Vamos ficar em pé para fazer uma oração para o irmão Alexandre estar entregando a mensagem nesta noite, né? Para que Deus possa usar o seu servo como sempre tem usado. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai que está no céu, Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que Tu nos deste estar aqui nesta noite, Senhor, para Te adorar na beira da Tua santidade. Cremos, Senhor, que Tu estás presente em nosso meio. Fala o nosso coração através do Teu servo, irmão Alexandre, Senhor, que estará entregando a Tua palavra, Senhor. Usa como o Senhor tem sempre usado nas Tuas mãos. Tu sabes da necessidade de cada um de nós. Pai, eu Te peço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém? Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 10. Aos irmãos que estão em casa, paz seja convosco. Capítulo de número 10 do Evangelho de São Lucas. Nós vamos ler aqui dois textos, ok? Capítulo 10 do Evangelho de São Lucas, o versículo de número 19, depois nós iremos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Ok? Lucas 10, 19, está escrito assim: Eis que vos dou autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e sobre o poder, todo o poder do inimigo ou das trevas, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Agora abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8,
está escrito: mas recebereis poder ou virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Amém, meus irmãos? Pode tomar o seu assento. Nós juntos iremos meditar na palavra do Senhor. E são dois textos que nos fala de duas características que todo cristão ele precisa possuir, ele precisa ter essas características. A primeira, no capítulo 10 do Evangelho de São Lucas, nós vamos observar no contexto que Jesus ele chama os seus discípulos e separa eles para uma missão. E quando eles são separados para essa missão, Jesus ele vai conceder algo para esses discípulos. No versículo 19 vai dizer: eis que eu vos dou poder. Em algumas traduções vai estar: eis que eu vos dou autoridade. Esse poder e essa autoridade é algo outorgado, ou uma autoridade outorgada. A palavra usada aqui no texto original fala sobre exousia. É algo que é concedido para alguém, não que a pessoa tenha méritos para receber isso, ou seja, não é algo meritório. Ela não recebe essa autoridade por méritos. Então, essa autoridade que Jesus ele concedeu aos discípulos aqui, foi para determinada missão, ou seja, para cumprir algo específico, uma autoridade outorgada. Jesus chama, separa de dois em dois e fala: eis que eu vos dou poder, eis que eu vos dou autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões. Note que essa autoridade outorgada, você vai ver que Jesus ele dá deliberadamente para os discípulos. E quando os discípulos eles voltam dessa missão, você vai observar no contexto, eles voltam com uma certa alegria, irmã. E eles dizem: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, os demônios nos sujeitaram. Você vai ver que essa autoridade outorgada, ela não está atrelada, ou ela não é parâmetro de medida, não é algo para medir espiritualidade de alguém ou para saber se é salvo ou não. Porque essa autoridade é dada por Deus a quem Ele quer dar, a hora que Ele quer dar, para que o seu propósito seja cumprido. Então não pode ser um parâmetro de espiritualidade, uma medida de espiritualidade. Tanto que você vai ver lá em Mateus capítulo 7, que o texto vai dizer que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome o Senhor vos dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou seja, eu não vos conheço. Então essa autoridade que Jesus ele dá para os discípulos, para pisardes em serpentes e escorpiões, é uma autoridade que Jesus ele dá a quem ele quer, a hora que ele quer, para cumprir propósitos específicos. Ou seja, Jesus deu autoridade para eles cumprir uma missão. E quando eles estavam cumprindo essa missão, eles voltam felizes, dizendo: Senhor, até o demônio nos sujeita. Jesus conclui dizendo assim: ó, não vos alegrais por isso. Antes tende alegria por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Ou seja, ainda que tenhamos autoridade, isso não nos garante a salvação. E o texto é bem claro quando Jesus diz isso.
Falou assim, ó, não se alegre porque o demônio vos sujeitam. Antes se alegre por ter o nome escrito no livro da vida. Aí o outro texto que nós lemos, nós vamos ver, falar sobre outro tipo de poder. Em algumas traduções está, recebereis o poder. Em outras traduções de Atos capítulo 1, versículo 8, vai estar falando sobre virtude. Nesse texto, nós vamos ver que o povo de Deus estava debaixo de uma promessa. No capítulo 24, versículo 49 do Evangelho de Lucas, Jesus vai dizer para os discípulos, ficai-vos em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus já foi assunto aos céus, e quando está sendo assunto aos céus, é dito aos discípulos. O texto fala sobre a ascensão de Jesus. E ele diz assim, ó, mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós. Em algumas traduções está poder. Só que a palavra que está em Atos capítulo 1, versículo 8, é diferente do poder que está em Lucas 10, 19. Em Lucas 10, 19 está falando sobre uma autoridade outorgada, está falando sobre exousia. Aqui no capítulo 1, versículo 8, está falando sobre dinamis. Quando nós falamos de virtude, nós falamos sobre a característica de um indivíduo. Sabe quando você vê alguma pessoa e você fala, aquele irmão ali, ele é cheio de virtudes. Quando nós falamos de virtude, nós estamos falando de coisas boas ou características de uma pessoa bom, de um caráter transformado. E quando Jesus ele fala aqui, ó, recebereis a virtude, Jesus ele está falando sobre uma transformação que é produzida pelo Espírito de Deus. Como assim, irmão Alexandre? E recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós. Um dos principais filósofos gregos, Aristóteles, ele vai falar sobre dinamis, que é a palavra desse texto, e que vai ser definido como o poder transformador, ou o poder de regeneração. Tanto que o texto, ele tem na sua conclusão isso. Recebereis a virtude. Virtude fala de transformação. E transformação, ela não é no exterior. A transformação, ela é no interior. Então, Jesus diz, recebereis a virtude, a transformação que há de vir sobre vós. Aí, então, ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Dentro desses dois textos que nós lemos, nós temos algumas lições aqui. Primeira coisa, quando Jesus, lá em Lucas 10, 19, ele envia para uma missão, ele dá a autoridade. Logo nós entendemos e aprendemos que para cumprir toda a missão dentro do reino de Deus, é necessário ter de Deus a autoridade. E a autoridade ela é concedida por Deus. Todo tipo de autoridade, quer seja no mundo espiritual, quer seja de forma terrena, ela é concedida por Deus. Você vai ver dentro do contexto bíblico, quando Pilatos está interrogando Jesus, ele diz assim, ó, você sabe que eu tenho poder para te libertar, para te salvar. Jesus vai responder para Pilatos assim, ó, essa autoridade que você tem aí, você só tem porque Deus te deu. Ou seja, toda autoridade ela é concedida por Deus ou outorgada por Deus. Deus dá a quem Ele quer, a hora que quer, para cumprir o propósito específico. Então, dentro do reino, para cumprir o propósito de Deus, é necessário ter a autoridade de Deus. Você vai observar que se os discípulos não tivessem autoridade de Deus na missão,
a missão seria frustrada. Ou seja, para que a missão tenha êxito, é necessário ter a autoridade da parte de Deus. Se a gente não tem autoridade para falar, se a gente não tem autoridade para ministrar, se a gente não tem autoridade na nossa imposição de mãos, significa que Deus ele não nos deu autoridade para que esse propósito seja cumprido. Entendo eu que se Deus ele não concede, irmão Lucas, a autoridade, é porque Deus ele não separou para um propósito específico. Porque quando Deus chama, Deus separa, Deus ele dá autoridade para que o nome dele seja glorificado. Então, a gente precisa entender isso. No reino de Deus, para cumprir os propósitos que são estabelecidos por Deus, é necessário ter de Deus autoridade. Segunda coisa, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, recebendo a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis. Você vai ver que para ser testemunha em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e os confins da terra, antes é necessário que venha esse poder transformador. Ou seja, é primeiro necessário a gente ser transformado. Eu costumo dizer, e eu aprendi dessa forma, no reino de Deus existe um processo. Nada acontece do dia para a noite. Primeiro nós precisamos sentar para aprender, para depois nos levantarmos para ensinar. Tiago, ele vai escrever, vai dizer assim, ó, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Os profetas, quando iam entregar uma mensagem de Deus, eles primeiro ouviam a mensagem, depois eles proferiam a mensagem que de Deus eles tinham recebido. Para ser testemunha, e a palavra testemunha aqui ela é um tanto quanto pesada e forte, porque no texto vai dizer assim, ó, sei-me-eis mártires. O ser testemunha aqui é estar pronto para entregar a sua vida em favor do Evangelho, ou entregar a sua vida em favor do reino de Deus. E para ter essa disposição para ser o mártir e a testemunha, é necessário ser transformado por Deus. É necessário receber de Deus primeiro a transformação, ser regenerado. Nós vamos observar dentro de um contexto bíblico que existe essa exigência a respeito da transformação. Você vai ver que o apóstolo Paulo, ele traz algumas orientações a Timóteo, e quando ele vai falar a respeito de ministério, ele vai dizer que o obreiro, ele precisa ser primeiro provado, para depois servir com uma condição. Qual condição? Se ele for irrepreensível. Outras exigências que vai falar sobre o obreiro. Sobre ser irrepreensível, é necessário ser transformado. Não existe a possibilidade de nós falarmos de um Cristo ou de falarmos de um Deus sem ter a nossa vida transformada. Eu aprendi na minha vida, e eu nunca desejei isso, é viver de testemunho de terceiros. É dizer que Deus fez na vida de fulano, Deus fez na vida de Beltrano, Deus fez na vida de tal, e na minha vida Deus fez o quê? Eu não ter um testemunho de transformação, ou não ter uma mudança de vida, uma mudança de história, para poder pregar o reino de Deus com autoridade e com propriedade. Então Deus, Jesus, ele disse para o discípulo, fica em Jerusalém. Fica no lugar onde você está,
até que do alto venha a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, para que vocês sejam transformados, para que vocês recebam sobre as vossas vidas o poder transformador. Então, o cristão, ele precisa, na sua vida, ter essas duas características: a autoridade da parte de Deus, para cumprir o propósito determinado por Deus, e ele precisa também ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. É aí aonde a gente pode testemunhar do amor de Deus. Quando Deus ele faz a obra na minha vida, na tua vida, me transforma e te transforma, aí nós temos propriedade para dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que ainda cura, que ainda liberta, que ainda restaura, que ainda salva, porque Deus ele faz na nossa vida. Aí a gente tem propriedade para dizer que Deus ele faz, que Deus não mudou, que Deus ele é o mesmo. Quando nós ficamos debaixo da orientação de Deus, ficai-vos em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Você vai observar, irmãos, que esse contexto, ele é um divisor de águas na igreja. Ele é um divisor de águas. Porque após isso daí, nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, sobre a descida do Espírito Santo, onde nós vamos ver aproximadamente 120 pessoas reunidas no cenáculo, em oração, buscando a Deus. De repente, vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Não vem um vento, vem um som. Eles ouviram um som, como de um vento veemente, impetuoso. Encheu toda a casa. E todos que estavam lá foram cheios do Espírito Santo. Foram vista a língua repartida como de fogo, que pousava sobre cada um deles. Irmãos, a partir daí, a gente vai ver um cara que negou a Jesus, pregando o evangelho com autoridade. Nós vamos ver uma pessoa que negou a Jesus com uma vida transformada em uma vida de testemunho, ou seja, Pedro. Pedro não era mais aquele Pedro que arrancou a orelha do soldado. Pedro agora era alguém transformado, que depois da descida do Espírito Santo, ele acalma a multidão com uma mensagem da parte de Deus, dizendo: eis, eles não estão aqui embriagados. Isso é para que se cumpra o que foi dito por Joel, que nos últimos dias derramaria do Espírito sobre toda a carne. Outra coisa que nós vamos ver como poder transformador na vida daqueles que ficaram em Jerusalém é Atos capítulo 3. A Bíblia vai dizer que Pedro e João, eles subiam ao templo na hora nona, como de costume, eles estavam indo ao templo. Quando ele chega ao templo, tem lá um coxo na porta do templo. Aí fica a pergunta: é a primeira vez que Pedro e João vão ao templo? Não, irmão, eles eram judeus. Por costume, eles iam 3 vezes ao dia ao templo, orar a Deus. Quando o coxo vê Pedro e João, o que ele logo vai pedir? Uma esmola. Pedro era alguém que tinha dinheiro, era um empresário, embarcações, um pescador. Só que quando Pedro chega na situação aqui, Pedro chega diferente. Porque desceu sobre ele uma virtude que transformou a vida dele. Então ele não estava indo mais no templo como ele iria antes, Quando ele chega no templo e o coxo que está lá fala: e aí? Tem alguma coisa para mim hoje? Conjecturando, tá? Pedro e João vai olhar para ele e vai olhar de forma diferente, presbítero Benjamin. E vai dizer: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu recebi algo que eu preciso compartilhar com vocês.
Eu recebi algo que eu preciso compartilhar com você. Ou seja, quem é transformado não guarda a transformação somente para si. Ele comunica que existe um Deus que transforma, que existe um Deus que ainda cura. Então ele olha para o cônjuge e diz: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas aqui eu tenho algo. E eu quero compartilhar com você. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Pedro já não era mais o mesmo, João já não era mais o mesmo. Porque eles tinham agora de Deus duas coisas: autoridade e virtude. Autoridade para dizer, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E virtude para mostrar que verdadeiramente eles eram homens de Deus. E que através da vida deles, Deus operava. E eles davam testemunho, tanto que em 2 pregações de Pedro, aproximadamente 8.000 vidas se convertem ao Senhor. Porque ele prega com autoridade. Porque ele agora é um homem transformado. Porque quando Deus transforma a vida de pessoas, irmão, ele transforma para que o nome dele seja glorificado. E foi assim na vida dos discípulos. Na primeira vez que eles receberam autoridade, eles se acharam bambambam. Agora eu vou fazer a obra e comigo ninguém pode. Agora eu vou colocar a mão, o demônio vai sujeitar, e agora o negócio é comigo. Jesus disse: ei, calma aí. Vai devagar, porque se você tem essa autoridade, foi porque eu dei. E não somos nós que usamos a autoridade a hora que nós queremos. Deus, ele nos dá autoridade para propósitos específicos. Amém, irmão? Guarde isso. Deus, ele nos dá autoridade para propósitos específicos. A quem ele quer, a hora que ele quer, para cumprir aquilo que foi designado por ele. E para que o nome dele seja glorificado. O segundo poder e a virtude é uma transformação que produz em nós fruto. Porque quando nós somos transformados e recebemos de Deus a virtude do Espírito Santo que vem sobre nós, nós somos transformados por Deus e geramos para Deus frutos. Irmão Alexandre, o que é gerar frutos? Quando a gente fala de fruto, o que é que a gente pensa, irmão? É ganhar alma. Não é isso que a gente pensa? Dar fruto é ganhar alma. Não é? Só que a gente vai ver dentro do contexto bíblico que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, amém? Então nós não passamos de um canal de bênção. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, quando Jesus ele não escolhe e diz assim: agora vai, dê fruto, e que o vosso fruto permaneça, Jesus está falando que esse fruto precisa ser gerado em nós. A árvore que dá fruto não são terceiros. A árvore que dá fruto precisa ser eu e precisa ser você. E quais são esses frutos, irmão Alexandre? É fruto de transformação que são produzidos por intermédio dessa virtude do Espírito que desce sobre a minha vida e sobre a tua vida. E aonde eu encontro isso, irmão Alexandre? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Crente sem fruto é tudo menos crente. Ô, irmão Alexandre, que pesado, sim. Crente sem fruto do Espírito é tudo menos crente. O fruto do Espírito é o amor, é a mansidão, é a paz, é a temperança, é a longanimidade, a benignidade, a fé. Esses são fruto do Espírito. E se a gente não é transformado pela virtude do Espírito, logo nós não geramos fruto para Deus. Porque Deus, ele começou uma boa obra na minha e na tua vida, amém, irmão? Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz que aquele que começou em vós
a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia da vinda do Senhor, ou seja, de glória em glória, de vitória em vitória. Deus vai trabalhando dentro de mim, Deus vai trabalhando dentro de você, Deus vai transformando a minha vida, Deus vai transformando a tua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Uma vida sem transformação é uma vida distante de Deus, irmão. Uma vida sem testemunho, sem caráter, sem personalidade, por intermédio do fruto, controlada, não é uma vida de intimidade com Deus. Agora, quando a gente abre o nosso coração e deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar conforme a vontade dele, a nossa vida é transformada. Aí o que a gente vai aprender, irmão? Que com uma vida transformada, a gente começa a viver de acordo com a vontade de Deus. Deus, ele muda a nossa forma de orar. Deus, ele transforma o nosso comportamento. Deus, ele começa a transformar a nossa forma de falar. Porque Deus muda a forma de falar, irmão. Não é verdade, irmã? Deus, ele transforma. Deus transforma a forma de se vestir. Deus transforma o nosso caráter. E por intermédio do fruto, a nossa personalidade é controlada. Uma pessoa, quando recebe a virtude, ela é explosiva, ela recebe a virtude do Espírito e vem sobre ela a mansidão, a temperança. Ela aprende a contar até 10. Né? Porque para o cristão não tem aquela história, a minha mão não desceu às águas. Eu sou crente, desculpa o termo, tá? Eu sou crente, mas não sou bobo, irmão. Ou tu é, ou tu não é. Porque o texto bíblico não é contraditório. Se te bater numa face, o que a gente tem que fazer? Dá outra. Então, ou a gente é transformado e vive para a glória de Deus, ou a gente ainda não recebeu a virtude. A gente recebeu simplesmente uma autoridade outorgada e já está achando que o céu é nosso. Achando que isso nos dá direitos, e isso não nos dá direitos. Jesus diz, não se alegre por isso. Se alegre antes por ter um nome escrito no livro da vida. Então, a nossa vida precisa passar pelo processo de transformação. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, pode vir do jeito que está, mas não vai permanecer. Porque o Espírito Santo muda. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo e transforma a vida do homem. E ele passa a ser uma nova criatura. E passa a ter uma vida para a glória de Deus. E começa a deixar as coisas que para trás ficam. E passa a viver em novidade de vida. Ele toma decisões e nasce da água e nasce do Espírito. Então a gente precisa ficar em Jerusalém, sentadinho, até que do alto a gente seja revestido da virtude. Até que do alto a gente seja transformado, para que quando a gente for falar sobre esse Deus que transforma, a gente fala com propriedade. João, em uma das suas epístolas, ele vai falar assim, ó, o que nós vimos, ninguém contou, eu vi. Nós ouvimos, as nossas mãos tocaram no verbo da vida. Ou seja, eu presenciei. Deus me transformou. Deus falou comigo. A vida que eu vivo agora, eu vivo para a glória de Deus. Aí Deus, ele leva Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Porque quem tem o poder de transformar é o Espírito Santo de Deus.
E quem tem o poder de fazer a obra na vida de um homem e de uma mulher é o Espírito Santo de Deus. Eu não posso me enviar. Eu preciso que Deus me envie. Nós precisamos que Deus nos envie. Porque só prevalece e permanece aquilo ou quem Deus levanta. Porta que Deus abre, ninguém fecha. E porta que Deus fecha, ninguém abre. Quem Deus levanta, Deus sustenta, Deus se responsabiliza. Então, para ir para Samaria, Judeia, confins da terra, é necessário antes ficar em Jerusalém. É necessário ter doutrina na quarta, escola bíblica no domingo. Às vezes a gente quer ser pregador, né, irmão Flávio? E a gente não vem nem para a escola bíblica. Vai pregar o quê? Vai falar do quê? A gente quer fazer um monte de coisa, mas ainda não recebeu a virtude, a transformação. E Deus ele está nos ensinando, Deus ele tem nos ensinado, irmão, que nos últimos dias muitos se apostatariam da fé. Paulo escreve a Timóteo dizendo, haverá um tempo, chegará o tempo, e eu estou vendo que esse tempo é chegado, irmão Nice, que muitos terão comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas fábulas. Você vê que todo mundo hoje procura, irmão Benjamin, presbítero, cultos com tema. Se não tiver tema, parece que o povo acha que Deus não trabalha, que Deus não opera, que Deus não faz. E o presbítero disse aqui que onde tiver 2 ou mais reunidos em nome do Senhor, ali ele está presente. Só que quando a gente recebe a virtude, irmão, a gente começa a pensar diferente. A gente começa a olhar para a cruz e viver pela cruz. A gente começa a ter uma vida de propósito. E quando a gente tem uma vida de propósito, irmão, a gente não olha nem para a direita nem para a esquerda. A gente segue, prossegue para o alvo que é Jesus, deixando todo embaraço, o pecado que tão de perto nos odeia. Corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando a igreja de Deus recebeu virtude, você vai ver no capítulo 2, versículo 42, que elas perseveravam em 4 princípios que é fundamental para a igreja. Versículo 42 do capítulo 2, vocês vão ver que está escrito assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, ensinamento, didática, perseveravam no servir o pão, diaconia, serviço, servir ao Senhor. Koinonia, comunhão, unidade. Unidade é princípio no reino. E terceiro, louvor e adoração a Deus. Quarto, na verdade, louvor e adoração a Deus. Quando a igreja foi transformada pela virtude, e carregaram consigo 4 princípios, doutrina, comunhão, serviço e adoração, a Bíblia vai dizer que a cada dia acrescentava o Senhor aqueles que haviam de salvar. Você viu isso? A transformação de Deus foi tão grande que Deus acrescentava a igreja. Deus, ele trazia aqueles que haviam de se salvar. Amém, meus irmãos? Então, que nós possamos buscar de Deus essas 2 características na vida do cristão. Ter de Deus a autoridade. E ter também virtude. Ser árvore que produz frutos dignos de arrependimento. Ser cristão que pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Ser cristão que tem uma conduta que agrada, que louva e que engrandece ao nome do Senhor. Senão a gente nada e morre na praia. Amém? Recebereis a virtude
Dinamis, poder transformador, a transformação que há de vir sobre vós. E sei-me-eis testemunha, ou seja, estarão dispostos a morrer. Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Que possamos receber de Deus esta palavra. Amém, meus irmãos? Os irmãos, alguém vai tomar Santa Ceia? Alguém que não participou? Nós temos ali 2 irmãos que vão participar da Santa Ceia do Senhor. Eu repasso a direção do nosso presbítero Benjamin. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, né, pela mensagem. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Vou fazer uma leitura aqui dos irmãos que vão participar da Santa Ceia do Senhor. Né? Vamos orar primeiro. Vou levantar o cálice. Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu, os teus servos estão aqui, Senhor, vai participar do símbolo do teu corpo e do teu sangue, Senhor. Abençoa este cálice, Senhor, consagra. Pai, eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Vamos ler o 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 23, que diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, ao partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Pode comer o pão e o sangue, agora o vinho. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso toda vez que beberdes, em memória de mim, disse Jesus. Pode participar, os irmãos. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém? Vamos terminar. O presbítero Flávio estará dando a bênção, orando e dando a bênção apostólica. Meus irmãos, vamos agradecer a Deus por este culto, pela palavra, que nós estamos saindo daqui abençoados, fortalecidos pelo poder do Senhor. Amado Deus, bendito Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, pela nossa vida, por tudo aquilo a qual o Senhor manifestou, Senhor, nas nossas vidas nesta noite, Pai. Obrigado pela tua palavra, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor possa continuar abençoando, meu Deus, a cada irmão. Meu Deus, nos guarda, nos livra, meu Pai, que nós possamos retornar, meu Pai, aos nossos lares, Pai, debaixo da tua proteção e da tua graça. Abençoa, meu Deus, cada família, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estendam as mãos para a bênção, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um, e aquele que está saindo daqui abençoado diz: vão em paz, irmãos, que o Senhor vos acompanhe.